Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuilding News. A vida da Max mudou, né? Na sua entrada. Nossa, a gente... tudo que a gente tinha construído, assim, quando você entrou, foi acho que a gente falou dos laudos, né? Que foi uma explosão. E na sua entrada foi, eu acho que, uma explosão muito maior, óbvio, porque a gente já estava grande, né? Mas também uma explosão grandiosa na sua entrada. Mari, quando nós começamos a trabalhar juntos, nós começamos a construir um time de grandes atletas. A Max já tinha um time de grandes atletas. Sim. Desde sempre, a Max sempre mostrou o nível de comprometimento com bodybuilding. Mas a Max investiu muito no esporte. Muito. Hoje, você olha tudo que você faz e fez pelo esporte. Hoje você vê uma mulher de 35 anos, de um sonho de uma menina de 19, vendo Ramon no top 5 do Mr. Olímpia, Kaique no top 6 do Mr. Olímpia, Angela Borges, vice-Miss Olímpia. Você vê o Felipe Moraes, que literalmente começou aqui. Sim, ganhou a primeira Casa dos Campeões. Ele foi o ganhador da primeira Casa. Ele e o Bico. A gente alugou na primeira Casa dos Campeões, a gente queria encontrar atletas. E aí a gente alugou uma mansão no Guarujá, porque eu queria já valorizar, falando, vocês vão numa casa, numa mansão. A gente alugou uma mansão para a Casa dos Campeões. E lá acho que tinham 10, 12 atletas. A gente fez quase num final de semana pelo YouTube. Foi uma explosão na época. A gente trouxe treinador internacional. Foi muito legal. Foi muito bacana. E aí eles foram revelados lá. Nós não tivemos a oportunidade. E ontem acabou a luz. Eu queria deixar uma homenagem aqui, inclusive tenho certeza que você divide comigo, uma homenagem para o Rafael Brandão. Nossa. Que foi campeão do Romênia Pro, tornou-se o primeiro atleta bodybuilder a conseguir um show pro. E eu sei que você tem um carinho muito especial por ele. Muito. Você tem uma história ali com ele, né? Falo com o Rafa em datas especiais, então aniversário ele me manda mensagem, eu também mando pra ele, né? Como é que foi você encontrar o Rafa ali? O Rafa, ele a gente tinha um cliente em Marília, Catanduva, Marília, e o Rafa ele é de Marília. Então, a gente foi fazer uma presença com o Júlio lá. E o Júlio olhou o Rafael, ele quis posar pro Júlio, quis que o Júlio olhasse ele, e o Júlio bateu o olho no Rafael e falou, você tem um futuro brilhante. E de lá pra cá a gente patrocinava o Rafa com suplemento, na época, e aí foi crescendo dentro do time, foi ganhando, e aí ele fez aquele grande Eu me lembro do Diário de um Campeão. Diário de um Campeão. Cara, foi muito... Eu brinco com o Júlio, falo, Júlio, eu detestava você, mas eu era obrigado a reconhecer e assistir o Diário de um Campeão, porque era muito legal. Sim. Ver, assim, um garoto, que era o Rafael, vim ao ponto de se tornar campeão overall brasileiro, ao ponto de ir para o Equador e tornar-se campeão overall e atleta profissional. Sim. Então, eu acho que foi a primeira vez que nós, que amamos o esporte, conseguimos ver um seriado, uma minissérie, e a formação de um atleta. Eu lembro do Rafael ainda atleta amador ali, franzino perto do que ele se tornou a nível de físico, e crescendo, evoluindo, até chegar no físico de um profissional. Nossa, a evolução do Rafa em pouco tempo, né, inclusive. E tava estourando as redes sociais naquela época Foi também, tudo emendado, né? Foi tudo emendado. O YouTube do fisiculturismo começou a aparecer naquele momento. Exatamente. Nossa, e o Rafa a gente queria mostrar a realidade de um atleta. Porque para o público valorizar o esporte, quanto mais ele entende a realidade do atleta, por exemplo, hoje eu fui lá na casa e a Ângela treinando as poses dela, né, ensaiando. Falei assim, gente, o público ele tem ideia de que uma multicampeã tá ali treinando pose. Nos fundos. Então, assim, ela não precisaria treinar mais. E ela preocupada em fazer a melhor apresentação do que ela já fez até agora para o público na semana que vem. Então, o que a gente queria mostrar é o quão árduo é o trabalho
de um atleta, o quanto esse atleta precisa se dedicar ao máximo. E eu falo que eu sou uma apaixonada por performance, né? Por alta performance. Então, eu respeito e admiro todo mundo que tem uma alta performance. Seja uma dona de casa exemplar, cara, ela faz o trabalho dela exatamente como tem que fazer. E um atleta de alto nível, né? Tudo que a gente passa. E a gente conseguiu fazer isso no diário com o Rafa. E eu fico super feliz quando o Rafa ganhou, por exemplo, e tem a ascensão que ele tem. E hoje o nome dele é mundialmente conhecido. Muito legal. E você saber que lá atrás, lá no começo, você viu aquele menino que abraçou uma oportunidade. Abraçou uma Era a oportunidade. única oportunidade que ele tinha, ele abraçou com unhas e dentes. E hoje ele, com certeza, está entre os melhores atletas do planeta numa categoria tão difícil como a Open. Com certeza. Ele trabalhou muito pela gente também. É um menino que merece voar longe e vai voar. Um menino super dedicado também. Muito legal. Muito legal. Os parabéns aí pro Rafa, pela Karen também, parceiraça dele, e por todas as conquistas dele. Que é uma conquista de todos nós, na verdade. Brasileiros, né? O que a gente Brasileiros. quis passar no Olímpia esse ano. Isso aí. Que, né, quando estão todos os atletas no Olímpia, então são os brasileiros que estão lá. Claro, né? Eu tenho uma relação muito, muito clara com a derrota. Eu não gosto de perder. Então, óbvio que eu vou torcer para os atletas do meu time. Mas é muito gratificante a gente ver quando o esporte nacional está tomando uma dimensão que eu acho que nem a gente imaginava. Essa dimensão que está tomando. A gente trabalhou muito para isso, né? Olha o que você construiu, o que a gente construiu na Casa dos Campeões, mas o quanto esse esporte está sendo respeitado no Brasil inteiro. E foi assim, eu queria te agradecer. De verdade, porque eu vim com uma proposta diferente, mas numa empresa que já tinha sucesso. Então, acreditar em alguém ou numa proposta, quando você já tem sucesso, acima de tudo é confiança. Então você confiou em mim. Eu disse para você quando eu entrei, falei, Mari, nós precisamos de 2 atletas. O Kaique e o Ramon. Eu me recordo na nossa reunião, a primeira reunião que nós fizemos, lá na fábrica. Nós abrimos uma planilha e aí você viu os 2 nomes. Eram os 2 nomes. E você acreditou. E hoje nós temos 2 atletas incríveis. Eu sou um cara que tenho uma admiração cega pelo Kaique, porque a maior inspiração para mim se chama Eduardo Correia. E Sim. A gente vai entrar nesse ponto. Eu quero falar com você sobre isso. Ele, para mim, vai ser único e eu não vejo ninguém batendo ele na minha mente. Eu acho que eu vou morrer sendo Eduardo Correia ainda por tudo que ele fez pelo esporte, pelo cara que ele é. Mas depois dele é o Kaique, cara. O Kaique, velho. Você convive com o Kaique, você se emociona de entender o que é alta performance, como é que é a cabeça do cara. E o Ramon, eu não vou falar porque não tô pensando. O meme do João dos Venenos me resume. Já resume tudo. Me resume. O Ramon chegando no top 5 do Olímpia, eu quase infartei, porque aí do Ramon já é diferente. Já é um carinho, como se fosse de um pai para filho. Quando Sim, ele veio do Acre para cá, eu me senti responsável por ele. E eu lembro quando você falou assim, não, eu tô pagando a passagem dele, ele tá vindo. Lembra? Eu lembro da história do Ramon vindo pra cá também. E graças a Deus deu tudo certo. Mas nós temos essas grandes estrelas. Mas, Mari, vendo você lá nova, com os seus 19 anos de idade, você viu todo o auge do Eduardo Correia. Você torceu por Eduardo Correia. Torci, vibrei. Você viu o Eduardo Correia se transformando na grande referência no Brasil. Pela probiótica ainda, inclusive. O Eduardo Correia pra gente é o símbolo de que ele chegou lá com uma... com ninguém fazendo o que ele fazia, como brasileiro. Como brasileiro. Então, você vê o primeiro atleta na categoria dele, o que ele fez pelo Brasil e o mindset do Correia, né? Do Edu. Você conversa com o Edu, não é só a história no esporte, é tudo que ele representa também, né?
tudo que ele fala, assim, você vê o Edu conversando, você fala assim, nossa, que mindset. É Ayrton Senna. Ayrton Senna. É uma pena que o Edu viveu numa geração, boa parte do esporte, que a rede social não era como hoje. Mas o Edu ainda está ativo, está ali, está no game. As pessoas que talvez não conheçam a história do Edu deveriam conhecer, porque nós estamos falando do Ayrton Senna do fisiculturismo. A gente fala do Ramon, a gente fala do Kaique, a gente fala do Rafa, a gente fala de todos esses atletas. Todos eles, sem exceção, eles estão um andar abaixo. Você pode perguntar para esses atletas, eles vão falar, eles mesmos dirão, não, eu estou num andar abaixo. O Edu está num andar acima. É como se fosse grandes exponenciais falando de uma grande referência do Ayrton Senna que nós temos. Quando o Edu pegou em segundo, acho que em 2014, né? Que todo mundo olhava e falou, cara, ele deveria ser o top 1. E esses dias eu perguntei pra ele, eu falei, Edu, como que você saiu de lá? Ele falou, Mari, eu saí feliz pra caramba, eu vinha de uma cirurgia, eu vinha de lesões. Cara, o que eu fiz, o meu feito... Eu falei, nossa, Edu, é verdade, o que você fez pra estar lá, pegar top 2... Né, no Olímpia. Então esse mindset do Correia, e ele fala, não, eu subo para ganhar. Minha cabeça é isso. Subo para ganhar. Então é incrível, assim, o que o Edu fez pelo esporte, pela suplementação. O Edu nos seminários também, né, falava muito bem. Então o que ele fez pela suplementação no Brasil, todas as indústrias devem muito ao Edu Correia.